Olá, muito obrigado pela sua audiência. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E a gente continua a série de entrevistas com os convidados especiais do primeiro Congresso para Homens, realizado no início do mês pela Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Semana passada, conversei com o cantor Vander Damasceno. E agora está aqui, ó. Ronaldo André, eu tô muito chique, é só cara famoso no Sala. Tudo bom, Ronaldo? Que isso, hein, rapaz? Pastor, que bom estar aqui, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Fez boa viagem? Mas graças a Deus. Pô, deixa eu colocar meu disfarce aqui. Bota aí. Cowboy. Cowboy, rapaz. Tô comprando uma fazenda aos poucos, comecei pelo chapéu. Começou o chapéu. Mais barato. Falta algumas cabeças de gado. Falta, agora é só pensar em boi, mas boi vai demorar um pouquinho. E como é que começou essa influência aí do country music, que é o nosso sertanejo, rapaz, aqui? Então, eu componho já há muito tempo. E eu vinha compondo sertanejo e passando para outros amigos meus gravarem. Uhum. Mas sempre no meio cristão? No meio cristão, sempre. Me converti aos 13 anos e nunca me desviei. E a minha vida foi dedicada sempre ao ministério. Então, eu compunha e passava para outros cantores gravarem. E chegou agora, esse tempo, uns 5 anos atrás, eu comecei a gravar o sertanejo e cheguei no 3º disco e foi parar na mão do missionário R.R. Soares. E tem sido um sucesso no Brasil inteiro. Agora, interessante que tu me falou, me converti com 13 anos. 13 anos é o início da adolescência, numa fase em que nós estamos descobrindo meninas. Hoje em dia está muito mais moderno, né? As festas e as amizades. A rede, né? Exato. E aí tu conheceu Cristo, um caminho avesso, na contramão. O que aconteceu? Então, rapaz... Tu já é de família cristã? Não era. Não era. Meu pai era alcoólatra, sabe? Aquele alcoólatra assim de chegar carregado em casa e tal, aquela coisa toda. E aí eu lembro de alguém sempre falar assim, esse menino, o que vai ser desse menino no futuro? Né? Que exemplo você está dando para esse menino? Aí eu pensava comigo assim, olha, eu não quero essa vida para mim não. Eu já tinha 10 anos mais ou menos quando acontecia isso. Eu falava, não quero essa vida para mim, porque eu vi o que se passava com ele. E aí tem aquele negócio de falar, filho de peixe, peixinho é. Rapaz, acho que não. Acho que de repente quem escolhe o que vai ser, o que quer ser, é a gente mesmo. E eu desde cedo eu já falava, olha, eu quero um caminho diferente desse aí. Aos 13 anos a minha avó me levava para a igreja. Aos 13 anos eu levantei minha mão. Eu fui pelo corredor da igreja, uma igreja pequenininha, um salãozinho pequenininho da Presbiteriana Renovada. E ali eu me converti e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque... como se diz, alguém uma vez disse assim, olha, eu vi alguém escreveu, o inteligente aprende com o erro dos outros. Eu vi tantos erros, tantas pessoas, às vezes na minha família mesmo errando, e eu falava, poxa, não é isso que eu quero para mim. Escolhi servir a Cristo, vi que era o melhor caminho, firmei nele, estou firmado até hoje. E no momento mais difícil da adolescência, como é que você conseguiu se manter na igreja? Então, rapaz, a gente... Que todo adolescente passa por essa fase. Passa, eu sou daquela fase mais, como se diz, a mais rígida da igreja, né? Porque antigamente eu não podia usar bermuda, não dava para usar, o pastor falava assim, olha, não pode usar, tem que usar calça comprida, aquele negócio todo. E a gente era muito cobrado. Se tivesse um Facebook na época e tu botasse lá, legal, meu time ganhou, vixe, é disciplina. É complicado, né? Eu lembro que uma vez um pastor chegou na minha igreja novo, ele falou assim, vou levar vocês para um retiro, levou a gente para um retiro e levou uma bola. O pastor presidente descobriu que tinha levado essa bola, rapaz. Que confusão. Que confusão, rapaz. Então, assim, era mais difícil. Realmente, mas a gente tinha ali era um negócio bacana que a gente fazia muito, eu fiz muito culto ao ar livre. Eu não sei se ainda faz, mas fazia muito culto ao ar livre. Devia ser rapaz, de sentar numa caixa de som, com uma guitarra sem alça, às vezes, colocar ela na perna e tocar ali, às vezes, numa vilazinha pequenininha, sabe? Ali 10 irmãos, 15 irmãos. Eu sou dessa época de fazer serenata, não sei se tinha isso por aqui. Serenata é quando queria conquistar uma menina e a gente fazia assim, juntava uma turma de jovens e ia para casa de cada irmão, tipo, sei lá, a partir de 1h da manhã, e a gente chegava na casa do irmão e começava a cantar alguns louvores. Era uma serenata. Era muito, na janela, aí o pastor abria a janela às vezes, né? Às vezes não abria, ficava... Às vezes ficava bravo, né? Tá cansado. Acordando a gente, mas a gente gostava de fazer isso, era muito bom. E para se manter firme, rapaz, realmente a gente tem que passar um aperto, né? Porque, aí você falou, adolescente, jovem, pinta muita oportunidade. E eu era músico, sou músico, né? E desde cedo já tocava, sempre aparecia uma oportunidade.
Ah, Ronaldo, tá precisando de um guitarrista na banda não sei de onde. Ah, tem um bar assim que tá pagando bem pro cara que toca violão e paga bem, melhor ainda para você que vai cantar e tocar. E aí eu falava, poxa, eu não quero isso aí não, acho que Deus tem uma coisa Não chegou diferente. a escorregar nenhuma vez? Nunca fui. Eu nunca sentei num banco de bar para tocar, para ganhar dinheiro, nunca sentei. Então, assim, a minha vida, igual eu tô te falando, foi pautada no Evangelho mesmo, fiquei firme, nunca me desviei. E o teu pai já está entre nós ainda? Meu pai faleceu esse ano, infelizmente, no dia 7 de janeiro. Foi uma história meio muito triste, né, que aconteceu, ele sofreu derrame, aquela coisa toda, e aí veio a falecer. Eu gravei no dia 1º um vídeo com ele cantando Alma Cansada, não desespere, espera em Deus. Meu Deus. Rapaz, dia 1º, dia 7 ele faleceu. Mas, Weber, o bacana de tudo, até um recado que eu quero deixar para quem estiver nos ouvindo, você que é filho, honrar pai e mãe é um negócio sério. É o único mandamento com promessa, sabe? Eu cheguei com uma tristeza grande de ver meu pai ali, né, naquele caixão, mas ao mesmo tempo senti uma alegria muito grande e pude dar uma palavra naquela tarde. Falei, olha, eu tive a felicidade de ser filho desse moço. Passamos muitos apertos, né, muitas dificuldades, a minha família estava toda reunida. Eu falei, ele passou algumas fases muito difíceis, mas ele era meu pai. Eu fiz de tudo para honrar ele em vida, acho que poderia ter feito muito mais, mas está aqui um moço que eu tive orgulho de chamar de pai e tenho a felicidade de estar enterrando ele hoje com gratidão e sem nenhuma mágoa no coração por nada do que aconteceu, por nada que a gente passou, sabe? E ali chamei meus primos, falei, olha, honrar pai e mãe eu acho que é primordial, é o único mandamento com promessa e faça isso, você que tem seu pai, sua mãe, porque é difícil, uma situação muito difícil às vezes de se enfrentar, mas tem que passar por isso. A gente talvez esteja falando agora para milhares e milhares de pessoas Sim. que se identificam com a mesma situação que você vivenciou. O pai enfrentando problemas, ou a família Sim. enfrentando problemas, enfim. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, porque em meio às adversidades, em meio ao deserto e às lutas, é que o nosso Deus se mostra grande. Exatamente. E com certeza ele pode fazer aquilo que para nós é impossível. Aliás, a palavra de Deus nos diz, né? O que é impossível Lucas. para o homem é possível para Deus. Exatamente. Eu tenho até uma música minha que o Fernandes Lima gravou, chama Impossível, mas Deus Pode. Não está no nosso alcance, né? A gente passa por uma dificuldade, por uma luta, e às vezes a gente corre querendo resolver a qualquer custo. Se é uma enfermidade, a gente procura os melhores médicos. Se é uma dificuldade que envolva a justiça, a gente procura o melhor advogado. Mas tem coisa que é só Deus. Tem coisa que é Deus que vai resolver. E a Bíblia diz lá em Isaías 43, versículo 13, que antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem vai impedir? Quem impedirá? Né? É título até de uma música nossa que a gente está trabalhando, Agindo Deus. E aquilo que está sendo difícil para você, aquilo que você acha que é impossível, acredite que Deus pode entrar e manifestar na sua vida com providência, quem sabe ainda nessa semana, e te dar vitória. Não é você que tem um clipe numa fazenda que o cidadão... Sim. Tem alguma coisa a ver com o teu pai? Tu pensou no teu pai, Papai, né? Quando não. mandou produzir aquele clipe? Sim, aqui Porque o rapaz tá meio alcoolizado ali. Se ele vai tomar uma ali, né, que ele coloca um copo ali, que ele tá meio desesperado. A pastor Yara, do Rio de Janeiro, da Igreja da Graça do Rio de Janeiro, que produziu. E ela escreveu o roteiro, eu não sabia como é que seria. Quando eu cheguei lá, o roteiro era esse. O rapaz está desesperado, porque o casamento dele tá acabando. E aí ele vai pro bar e vai tomar uma pinga e de repente eu chego no ombro dele começa a pregar para ele cantando, olha, o Deus que eu sirvo, ele pode mudar a sua história. Aí no finalzinho do clipe, ele tá bem com a esposa, tá legal, eu passo puxando um cavalinho, é muito legal. No mundo não tem não, mas eu falei, vou puxar esse cavalinho aí. E foi difícil gravar aquele clipe? Rapaz, nós ficamos ali umas 5 horas para gravar um clipe. Um clipe que dura 3 minutos, né? Então ficamos 5 horas ali, mas o resultado ficou bom e vale a pena assistir, tá no YouTube aí. E quando Deus entra em ação, ele transforma, ele regenera o homem mesmo? Com certeza,
Ele muda a vida do ser humano. Pau que nasce torto nesse negócio, não. O marceneiro, né, ele conserta. O carpinteiro, né? de Nazaré. Carpinteiro, exatamente, ele conserta. Então é isso aí. Onde Deus entra, não tem nada errado que fica, não. Bacana. Estou conversando aqui com ele, Ronaldo André, ele que lançou. Esse aqui é o teu mais novo disco? Na verdade, isso aí é o antes. Eu tenho que está lançado pela Graça agora, é o Instrumento Teu. Esse é o antes dele. Também pela Graça? Não, esse não está pela Graça? Não. Ah, tá bom. É impossível, mas Deus pode. Exatamente. Era o que a gente vinha falando agora, né? Exatamente. É o título desse disco. Legal. E por que o sertanejo, esse chapeuzão aí, por que tu acabou adotando esse personagem? Rapaz, o sertanejo é uma música que o Brasil gosta muito, né? Há quem diga até que fala que o Brasil é sertanejo. E como eu compunha muito sertanejo, eu falei, poxa, eu vou começar a gravar essas músicas, né? E aí esse é o terceiro, na verdade esse é o segundo, tem o terceiro CD. E eu falei, poxa, vou gravar aí um CD com uma pegada bem sertaneja. Coloquei esse chapelão e eu falei, para caracterizar que, né, que o sertanejo usa, geralmente usa um chapelão, eu falei, vou colocar um chapelão e vamos usar isso como mais uma ferramenta para falar de Jesus. A verdade é essa. A bota e o chapéu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem para falar do reino, falar da cruz. Você está falando em ferramenta, a música é uma ferramenta? Com certeza. Todo mundo gosta de música. Eu costumo falar o seguinte, uma palavra, poucas pessoas às vezes param para ouvir, mas música todo mundo gosta, sabe? Ainda mais uma música que vai trazer calma, vai trazer paz, vai trazer uma mensagem de fé. É interessante, né? Eu acho que é um bom presente um CD. Mas a pessoa não vem na igreja, pode não ir na nossa igreja, mas se você der um CD, a pessoa vai colocar no carro e vai ouvir. É um bom meio de evangelizar. Bom, você está há quanto tempo aí correndo o Brasil cantando? Rapaz, eu comecei com 16 anos. Né? Já tem Você veio para a Graça há quanto tempo? Eu vim para a Graça agora no final do ano passado e o CD foi lançado em junho. Então nós temos aí, vai fazer um ano de contrato, mas com 5 meses de lançamento de 2 CDs ao mesmo tempo. Porque o que é engraçado, que é legal de contar também, porque eu não me lembro de ver 2 discos lançados ao mesmo tempo. Um foi lançado no começo de junho e o outro foi lançado no final de junho. Alguém disse até pra mim que você está vivendo dupla honra, viu, rapaz? Porque Eu estou vendo aqui esse disco que eu tenho nas mãos aqui. Esse aqui é gravadora Getsemane, é isso? Isso, eu sou da Igreja Batista Getsemane, meu pastor. Tu é batista? Jorge Linhares, sou. Ah, que legal. Meu pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte. Né? E eu estou ali com ele há 19 anos. Já trabalho no estúdio da igreja, que eu sou produtor. Já produzi vários discos da igreja, vários discos de fora. E, inclusive os nossos CDs são produzidos lá. Legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo conversando com o Ronaldo. E aí eu quero saber mais sobre o ministério dele. Eu quero fazer algumas perguntas peculiares aqui. Quero ver se ele vai responder mesmo. E aí, claro, mais sobre a vida deste cantor que vem chamando a atenção não só dos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, mas de várias denominações. A gente vai acabar esmiuçando um pouquinho mais sobre a vida do Ronaldo André, que é o meu convidado de hoje do Sala de Entrevistas. Nós retornaremos daqui a pouco. Tá aqui, ó, porque crente é assim, crente fala e tem que comprovar. 2 discos lançados recentemente, nem o YouTube fez isso. Olha aí. Rapaz, mas é porque aconteceu isso em virtude do sucesso que foi, acredito eu, né? Então, lançou um na sequência do outro. Cara. Sim, o primeiro é o sertanejão, né? Que tem o Agindo Deus, tem as músicas mais sertanejas. Esse outro instrumento, Tua Presença, esse da capa preta. Esse aqui? Esse aí. Esse contém algumas releituras. Nossa, Heber, que certamente muita gente pode lembrar aí. Aí, por exemplo, tem canções que eu escrevi há, 20, 15 anos atrás, como aquela que fala: se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Tá nesse disco aí. Aí tem também uma releitura que a gente fez do No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. A primeira gravação dessa canção... Sim, aí é conhecido, né? Isso é muito tempo. A primeira gravação fui eu que fiz com um grupo
que eu participava. Né? Como é que era o nome do grupo? Chamava Nova Dimensão. O Nova Dimensão, Isso, claro. E aí eu fiz parte desse grupo como guitarrista, como vocalista e como compositor da maioria das canções. E recentemente também tem uma música que eu compus que está nesse disco, que chama-se Celebre ao Rei. Tá. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Opa, isso a gente canta lá na Bleia. Isso, é mesmo. Aí, a música chega primeiro, né? Chega. A primeira vez que eu tô vindo aqui, a música já chegou. E é legal isso, né? A gente sabe o que eu tava te falando sobre o poder da música, né? E eu acho que até um recado legal que eu vou dar para quem é cantor, gospel e tem esse instrumento como ferramenta para pregar o evangelho. Acho que a gente tem que, sabe, fazer de tudo para que essas nossas canções cheguem em lares que às vezes nem pessoas que não são convertidas ainda. Porque uma música é uma palavra pregada, né? Então a música chega primeiro do que a gente em muitos lugares, e tem lugares que a música vai chegar que a gente talvez nem chegue. Né? Então é aproveitar esse tempo, essa ferramenta para fazer disso um start aí bacana para que o evangelho seja pregoado o mais rápido possível. Agora, o que tem de testemunho, né, de cidadão que conhece a Cristo através do louvor, porque às vezes um pregador, um grande pregador vai num congresso aí, e aí lá no final do congresso 100 almas se renderam a Cristo. Sim. Lindo. Sim. Só que é o seguinte, você, obviamente que a palavra de Deus, a mensagem, ela é o ápice, o ponto alto do culto, sim, né? Sim. Mas ninguém me garante que o Espírito Santo convenceu aquele cidadão de que Cristo era o salvador dele através do louvor que o irmãozinho cantou lá na abertura do culto. Não é verdade? Verdade. Ninguém me vai provar... daqui a pouco a irmãzinha que foi convidada para cantar lá, cantou o hino da harpa, e aí? O cidadão aceitou a Cristo naquele exato momento. E aí? Quem é que vai saber? Exatamente. Né? Essa música mesmo, Viverei e Viverás, rapaz, é tanto testemunho. Tem gente que chega para mim, poxa, eu me converti nessa época aí. Essa música faz parte da minha conversão. O pessoal geralmente fala isso. Né? Então, certamente tem várias pessoas que tem tantas canções. Ontem o pastor Sodré mesmo contou a história de um rapaz que ele deu um CD, até do Novo Som, e o rapaz se converteu por causa da música. Aí. Isso é legal, né? Isso é a E graça como é que de se Deus. sente quando tu ouve esses testemunhos aí? Cara, Deus usou uma canção sua para salvar uma alma. Isso edifica a gente, né? Porque e te impulsiona a continuar fazendo. Você fala, poxa, não está sendo em vão, está sendo bacana, né? Eu me lembro de uma oportunidade de uma época que eu estava querendo parar. Eu falei, vou parar, esse negócio não está dando certo. Aquele momento que você fala assim, poxa, não é isso que Deus está querendo, eu estou fazendo outra coisa. E Deus está querendo que eu faça outra coisa. E aí, rapaz, eu me lembro de ir para uma lanchonete e eu estava na fila para comprar um sanduíche. Uma irmã chegou por mim e falou assim, seu Ronaldo André? Eu falei, sou. Ontem à noite eu escrevi uma música sua como carta para evangelizar um irmão. Rapaz, aí eu lembrei na hora que eu tinha falado... Foi uma espada no coração? Um dia antes eu falei assim, poxa, eu vou parar com esse negócio, não está dando certo. E aí na hora Deus me falou, tá vendo aí? Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer. Até fiz uma música falando disso, no tempo de Deus. E aí eu falei, não, tem que continuar. Isso só impulsiona a gente a continuar. Legal. Como é que tu chegou até a Graça Music, Ronaldo? Porque tu era tu lá em Belo Horizonte, um batista. Sim, eu fui num programa chamado Noite com os Adoradores, da HIT, Sei. em São Paulo. Naquela época de estar correndo atrás, de ver, poxa, o que pode ser melhor, onde é que vai... CDzinho independente. CD independente, batendo de porta em porta, deixa eu cantar uma música aí e tal. E aí abriram as portas para mim lá, falaram, não, você pode cantar 2 canções e tal. E eu fui e encontrei um rapaz chamado Fernandes Lima, que é da gravadora. Que é o pastor Fernandes Lima? Pastor Fernandes Lima. Entrevistei ele recentemente. Então pronto, é ele. O baiano? Baiano, gente boa toda a vida. Rapaz, ele falou pra mim assim, olha... Aliás, eu falei pra ele, rapaz, eu tenho um CD, que era esse disco aqui. Eu falei, toma meu CD, dá uma escutada lá. Esse aqui que você mostrou pra ele? Isso, esse aí. O nome desse disco é Impossível, mas Deus Pode, porque a canção carro-chefe desse disco é essa. Certo. Impossível, mas Deus Pode. Um ano depois ele me ligou. Rapaz, deixa eu gravar aquela música sua. É Impossível, mas Deus Pode e tal. Aí eu falei, puxa vida, é a música carro-chefe do meu disco, né? Eu só tava com ele. Eu falei, grava aí, irmão, fica à vontade, escolhe o que você quiser aí. Grava aí. E aí ele falou, então tá bom. Aí gravou 2, uma que chama 6 Horas pra mim também, que tá nesse disco. Tá no álbum também. O Crente 6 Horas, Ele gravou ela... Como é que é? O Crente 6 Horas. Ih, rapaz, não é aquela que pede pra todo mundo orar pra ele, não? É aquela mesmo. 6 horas por mim? Ela mesmo.
E aí eu fiz uma música, eu vi o pastor falando sobre isso, eu falei, vou fazer uma música dessa aí. Tem até um clipe dela depois na internet, se alguém quiser ouvir, coloca Ronaldo André, 6 horas. E aí o Fernandes pegou e gravou e ele me conta que foi fazer audição junto com o missionário. O missionário ouviu todos os CDs, ouviu o meu e depois ele pediu para voltar o meu e pediu, falou, olha, eu queria conhecer esse rapaz aí. Aí nessa, Deus encaminhou tudo, ele foi em Belo Horizonte, eu sentei com ele, a gente bateu um papo e 7 dias depois o contrato estava assinado. Mas me diz uma coisa, Ronaldo, como é que você recebeu a ligação, Ronaldo, o missionário quer te conhecer? Rapaz, já eram 15 anos, ia fazer 15 anos no final do ano. Porque com certeza você já tinha visto um missionário pregar na TV. Com certeza, poxa vida, a gente sabe do conceito, né, dele. E aí, 15 anos correndo atrás, e de repente você vê que ele próprio queria conversar comigo. Eu falei, poxa vida, aí já fiquei meio tenso, né? Aquela preocupação e tal. Mas olha só como é que Deus trabalha, rapaz. No dia 16 de dezembro, o ano passado foi aquele ano que você fala assim, nossa, esse ano vai acabar logo. Tava terrível, né? Tribulado, vida financeira, o negócio tava triste. Algumas afrontas, sabe? Aquela coisa assim que você fala assim, poxa, eu acho que... Deserto geral. Terrível. Aí foi um pastor na minha igreja, rapaz, dia 16 de dezembro. Ele pregou uma palavra sobre sacrifício. E ele falava assim, olha, Deus tem compromisso com quem tem sacrifício no altar. Eu olhei para minha esposa e falei, olha, nós temos tido algum sacrifício, porque a gente realmente já fez algum sacrifício, assim, coisa de doido, que alguém fala assim, você vai dar isso mesmo? Eu falo, amém, nós vamos dar. E a gente fez alguns, e nesse dia, ele falou, olha, eu queria convidar você, nós estamos no final do ano, é uma época difícil de fazer um sacrifício, mas eu queria te convidar aqui no altar para fazer um sacrifício. E ele deu a quantia, e eu olhei para minha esposa, ela falou, vamos fazer. Rapaz, aí levamos a nossa oferta ali, e no decorrer da mensagem ele falava assim, esse ano, Deus vai levantar um homem que vai caminhar com você, você nunca mais vai andar sozinho. Rapaz, aquilo eu senti alguma coisa, eu falei, é para mim, esse cara está falando para mim. Eu não sabia, e quando foi 7 dias depois, eu assinei o contrato com a Graça. Dia 23 de dezembro, faltando poucos dias para o ano acabar. Aí, às vezes, a pessoa, hoje, nessa época, quem já sabe... Já passou o Natal tranquilo. Exato. Não, já fiquei mais, poxa vida, né? Agora, quem sabe, nessa hora que a gente está falando aqui, tem alguém falando assim, o ano para mim já acabou, não tem mais nada, esse ano tem que passar logo. A palavra que eu quero deixar para você já desse momento aqui. Já prega aí, mano. Deus pode fazer algo tremendo na sua vida, ainda essa semana. O ano ainda não acabou, sabe? Deus pode surpreender no final desse mês de novembro, quem sabe faltando 5 dias, um dia para o ano acabar. Deus pode te dar a vitória que você tanto precisa. Aconteceu comigo isso, depois de 15 anos correndo atrás, Deus abriu a porta no final do ano. Eu vi que você ficou com os olhos até marejados. Emociona, né? Porque é um tempo que você corre muito. Eu tenho 6 CDs gravados e um DVD. Os 2, o mais recente, foi lançado pela gravadora. Esse e esse? E esse aí. Os dois, deixa eu botar aqui. A gravadora pegou o CD, esse de cima, esse aqui. Só colocou o selo, falou, não vou mexer em nada, a capa tá boa, o áudio tá excelente e só. O de baixo mudou a capa. Esse aqui que a gente já mostrou, né? Mas o de cima falou, olha, tá pronto o CD, vamos lançar. Vamos aproveitar isso aí. Tá correndo o Brasil muito, é? Rapaz, eu tenho andado, hein? Nordeste, eu fui no Nordeste umas 10 vezes esse mês passado. 10? Semana passada eu estava no Maranhão. E muda muito o crente do Nordeste para o crente do Sul? Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, a gente que é crente, quem é crente sabe disso que eu vou falar aqui. Você vai para qualquer canto, você encontrou um crente, você começa a bater papo com ele, daí a pouco você acha que você conhece o cara tem mais de 20 anos. Né? Então a gente está aqui nesse bate-papo que está na televisão e tudo mais, mas daqui a pouco a gente já... O assunto é o mesmo, as ideias praticamente o foco é o mesmo. Então eu acho que o crente, geralmente, ele é muito receptivo, né? É muito legal e muda o clima, né? Claro. Eu estava ontem, semana passada, 38 graus lá no Nordeste, já chega aqui, está muito frio, mas assim, o povo tem o calor humano, que é muito legal. Eu fiz uma pergunta no programa da semana passada para o Vander Damasceno. Sim. E eu vou repetir a pergunta que eu fiz para ele para ti. Sim. Nós falávamos do pastor Vitorino Silva, que é um dos maiores cantores e pregadores que tem no país. E tem a música Meu Tributo, que é um dos grandes hinos do pastor Vitorino, que ele chega em um determinado momento do hino, ele fala, e quando o aplauso receber do Calvário, irei lembrar.
Como é que faz o Ronaldo para não deixar que essa fama toda acabe influenciando na sua fé e no seu relacionamento com Jesus? Olha só, eu sempre gosto de chegar na igreja e dizer o seguinte, olha, eu não sou artista. Eu tenho plena consciência disso, que eu não sou artista, eu sou pregador do Evangelho, eu sou pastor na minha igreja, eu tenho 3 cultos na minha igreja lá em Belo Horizonte, que eu tomo conta, terça, quarta e sábado. É sagrado. Sagrado. Então, assim, sábado mesmo eu tive culto, vim para cá no domingo, essa quarta deixei um pastor para tomar conta porque eu estaria aqui, mas sábado eu estou lá de novo. E então eu tenho a consciência de que eu prego o Evangelho através da música, né? E a fama é lógico, a Bíblia fala que Jesus era famoso, a fama dele percorria por toda a Judéia e Samaria e tal, e isso, acho que a fama, ser conhecido, na verdade, é uma coisa que não tem como, é fato. Mas eu acho que no momento que você é um cristão que está pregando a palavra, que usa disso uma ferramenta através da música, você é mais um pregador, né? E eu acho que absorver isso como para você não tem condição, porque eu sou um pastor que está cantando, sabe? Então a glória de Deus, eu tenho uma música minha que vai entrar agora no próximo disco, que chama A Glória de Deus. Aí o coro dela eu falo, a glória de Deus se você sabe cantar muito bem, a glória de Deus se você prega e converte alguém, a glória de Deus se você se livra do pecado, a glória de Deus se você ora e alguém é curado, né? E no finalzinho de tudo, falou, tudo é para a glória de Deus. Não adianta a gente querer puxar para... Aliás, não vai copiar isso não, viu, irmão? A música é nova, hein? Não vai fazer música em cima. Não, o pessoal não vai fazer, não. Fica tranquilo. A música vai sair daqui a pouco e... É o próximo disco? É o próximo disco, Tá bom. Então a glória é de Deus em tudo, irmão. Ai de mim se falar que eu sou alguma coisa, a glória é dele. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se pregar, exatamente. Muito bem, Ronaldo André, obrigado por sua vinda aqui na Obrigado, TV Primavera. Senhor. Puxa vida, que bom estar aqui com o senhor, com essa turma aí que está sempre na sala de entrevista aqui, né? É isso aí. Muito bom, Deus te abençoe. Amém. Te dê vitória. Legal. Representação do Sala de Entrevistas com o Ronaldo André, quinta-feira, 20h30 da noite. Para você, tudo de bom e até a próxima. Tchau.